Afinal de contas, o que está por trás do PT e dos seus aliados tentarem tanto controlar as redes sociais? Uma pesquisa da Quest revelou isso com detalhes. Afinal de contas, quando a gente olha para a estratificação nas respostas da pesquisa, a gente entende o que move o voto do eleitor de esquerda, de direita e também o eleitor de centro, ou aquele não identificado com nenhum dos polos. É sabido que cada eleição majoritária, o centro, aquele eleitor não identificado com nenhum dos lados, tem uma importância muito relevante. Especialmente no Brasil, onde nós temos por volta de 20 a 30% na esquerda, 20 a 30% na direita e o resto dos eleitores se concentrando no centro, não necessariamente identificados com nenhum dos lados e tampouco sabendo o que é o eleitor de centro, ainda que tenhamos sim aqueles eleitores de centro convictos. Pois bem, o que os dados dessa pesquisa da Quest traz para nós nesta nossa análise? Basicamente, o eleitor de esquerda, o eleitor que avalia e aprova o governo Lula, ele está diretamente relacionado ao eleitor que consome mais televisão. E isso também explica por que o governo Lula tem investido tanto neste meio de comunicação e, obviamente, também por que ele tem ampliado tanto as verbas, por exemplo, para a Rede Globo. Aliás, não é coincidência que também os veículos de imprensa tenham defendido a regulação de redes sociais, por trás de todo o discurso bonito de proteger os jovens, de proteger as mensagens de ódio, o discurso de ódio, ou mesmo questões graves de pedofilia, como nós também já vivemos e vimos, está também um interesse econômico, porque afinal de contas, à medida que as redes sociais acabam atraindo mais a atenção das pessoas, a TV acaba perdendo anunciantes e também verbas estatais. E lá do outro lado do espectro ideológico, na direita, nós temos justamente o oposto. Os eleitores de direita, bolsonaristas e não bolsonaristas, eles se informam de política mais em redes sociais. E é isso que a Quest traz para nós. E por isso também que o movimento de direita ele acaba sendo mais massivo e predominante nas redes. E tem efeitos virais, como o vídeo do Nicolas Ferreira sobre o Pix e tantos outros influencers aí que conseguem ter sucesso na rede social. Aliás, a rede social foi a plataforma que ajudou a eleger vários dos membros que hoje estão no Congresso, nesse Congresso de direita, ajudou na eleição do Bolsonaro em 2018, ajudou, obviamente, a direita a renascer e também ajudou a viabilizar o próprio impeachment da Dilma Rousseff. Foram justamente as redes sociais que deram voz para a multidão e elas romperam com a editoria dos veículos tradicionais de comunicação. E este é o grande receio dos veículos. Primeiro, a perda do poder, segundo, a perda da influência e terceiro, a perda de receita. Não à toa estão vivendo um alinhamento de conveniência, especialmente os veículos que mais recebem verbas. Porque se continuar desta forma, se as redes sociais conseguirem com esta mesma liberdade, cada vez mais podem reduzir a sua importância para a eleição. E no meio, lá no centro, no eleitor que não se identifica com nenhum dos lados, ou mesmo é um eleitor identificado com o centro, nós temos também uma predominância atual da TV, mas que já oscilou num passado recente entre rede social e televisão. Essa é a disputa que decide uma eleição. Portanto, o maior anúncio na TV e maior disponibilidade de TV com alcance para os usuários podem influenciar mais o voto para a esquerda. Enquanto que, por outro lado, se nós tivermos mais acesso à rede social para as pessoas, com mais liberdade na rede social e tendo mais informação de política nessas redes sociais, a gente poderá ver o eleitor indo mais para a direita. E o miolo, como eu falei antes, o miolo costuma ser quem decide uma eleição majoritária, uma eleição onde tu precisa de 50% mais um dos votos, já que tu tem 30% de um lado, 30% do outro, são esses 40% do meio que vão resolver a eleição e que hoje estão se informando mais por TV, com pesados anúncios do governo federal, do que pela rede social. É tarefa da direita conseguir inverter isso, impedir o uso exacerbado de publicidade institucional na TV, para que não se corrompam as vontades e as mentes dos eleitores e também, obviamente, garantir que as redes sociais sigam livres, que as plataformas possam seguir trabalhando e entregando a mensagem da liberdade de expressão, das opiniões políticas independentes ou mesmo de influenciadores de direita, que não possuem o mesmo espaço no jornalismo tradicional ou mesmo nos veículos tradicionais. A gente sabe que tem sim veículos identificados com a direita, mas eles nem se comparam com o tanto de veículos e editorias que estão identificados com a esquerda. Aliás, isso não sou nem eu falando. Basta acessar algumas pesquisas feitas com a preferência de jornalistas por partidos políticos ou parlamentares que a gente vê rapidamente uma grande maioria, cerca de 80, 90% dos jornalistas que optam como preferência por deputados, parlamentares e partidos de esquerda como o PT e PSOL. Então, isso explica muito porque nós vivemos este dilema e qual é o desafio para 2026 e para as próximas eleições. É o desafio de garantir as redes sociais livres para que nós possamos nos expressar e multiplicar o potencial eleitoral da direita e também, obviamente, para oferecer uma contraposição aos pesados anúncios e verbas estatais que estão postos na televisão e que tornam especialmente quem é refém da televisão como um eleitor. E, sem dúvida alguma,
nós temos aí para adicionar o corte de renda, por exemplo, como um corte relevante para isso, dada a penetração do uso de internet e de smartphones, por exemplo, na população, como também uma explicação para os votos ficarem mais concentrados em pessoas mais pobres, mais humildes na esquerda e o contrário na direita. Tem uma explicação também, ao que tudo indica também relacionada à disponibilidade do acesso à TV versus ao acesso que possuem as redes sociais. Portanto, fica o dever de casa de todos nós, de cada vez mais falarmos nas redes sociais, falarmos fora das redes sociais e falarmos especialmente com as pessoas que ouvem a narrativa oficial publicizada nos grandes veículos de comunicação, que entendem inclusive que o governo Lula está tudo bem, está tudo bom, quando as coisas não são bem assim.